Estamos iniciando, né, o Universo do Psi Escolar Podcast. Nós somos um curso completo de psicologia escolar. Na verdade, somos a comunidade mais engajada de psicólogos trabalhando dentro da educação. Então, temos todo esse conteúdo de educação para vocês. O Universo do Psi Escolar não é só para psicóloga, é para educadores de uma forma geral. E hoje estou tendo a honra, né, de lançar o Universo do Psi Escolar Podcast com muitas experiências, com muitos relatos, muito conteúdo, muita coisa boa para vocês. E nada mais, nada menos, né? Vou trazer hoje, nesse primeiro episódio, Tiago Silva, mochileiro pela educação, que tem muita coisa, né? Eu sou uma apaixonada pela educação e por tudo que a gente pode proporcionar e conseguir o futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então, é a minha causa. Eu visto a camisa. Eu costumo dizer, Tiago, que eu vivo e respiro a educação desde a barriga da minha mãe, porque minha mãe é professora. Então, eu já vivi nesse mundo, né, há um bom tempo. Cresci rodeada de professores, amigos da minha mãe, que hoje são meus amigos. Então, é algo que eu visto a camisa e que eu digo que é a minha missão de vida, é transformar a educação e compartilhar, né, o que eu tenho de bom e o que eu realmente acredito. Então, Tiago tem uma história linda, né, que tem muito a ver com o que eu acredito e muito inspiradora. Então, é uma honra para mim ter você aqui nesse primeiro episódio, que é mais um dos meus sonhos, né, que hoje está se tornando realidade. Que legal. E é isso, Tiago, eu queria que você começasse, assim, nosso podcast contando um pouquinho a sua história, né? Qual é a sua história com a educação? Seja muito bem-vinda. Obrigado. Estou muito feliz, Aldine, estar aqui e falar um pouco sobre a jornada do mochileiro pela educação. Desde já desejo sucesso, né? Tenho certeza que o podcast vai ser muito legal, vai trazer muita experiência, vai agregar muito para todos aqueles que são apaixonados por educação, assim como eu, e parabéns aí pela iniciativa. É o que a gente precisa debater mais esses temas. E a minha história com a educação, ela começa na minha cidadezinha, que é Junqueiro, né? Junqueiro é uma cidade que fica a 120 quilômetros aqui de Maceió. E a minha história, ela se inicia ali no universo escolar, dentro de uma escola pública. Uma escola chamada Escola Estadual Padre Aurélio Góes, que foi a escola que eu estudei a minha vida inteira. E nesse universo, né, de magia, de imaginação, de conteúdo, de aulas, professores, alunos, crianças, adolescentes, encontra-se o Tiago da Silva, que num meio caótico social ali, né, de uma história de vida muito difícil, principalmente em condição social, de materiais e etc. e tal, encontra-se uma criança que é salva e transformada pela educação. Literalmente salva e transformada pela educação, inclusive com um elemento especial que é o livro. Então, a minha história com a educação, ela começa exatamente nesse ponto. Eu sou o que sou hoje por conta da educação, e não é uma frase clichê, é uma frase verídica de quem teve, de fato, todos os elementos educacionais que puderam passar pela minha trajetória, eu pude aproveitá-los e colocá-los em prática, aproveitando todas as oportunidades que a escola me ofertava, seja no turno ou no contraturno, para poder construir a minha trajetória de vida, né? Então, eu costumo dizer que eu me sentia uma criança invisível, um ser ali, né, invisível, quando a educação ela proporcionou para mim as oportunidades que eu, de fato, precisava para crescer e para me desenvolver, eu comecei a me tornar um ser visível. Então, dentro de uma biblioteca da Escola Estadual Padre Aurélio Góes, eu pude ter o meu primeiro contato com um livro, que foi uma versão adaptada do livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, e essa versão adaptada era uma versão que era resumida, né, lógico, mas que pôde ali construir as personagens de tal forma que eu pude me identificar com o livro e nunca mais parar de ler. Naquele momento eu entendi que a educação tinha transformado minha trajetória e coloquei no meu coração um sonho. Um dia eu vou devolver a educação toda que ela fez por mim. E aí, quando eu tive consciência e o papel que estava na hora de fazer esse propósito, eu iniciei a jornada do mochileiro pela educação. Então, tudo começa dentro de uma escola. Tudo, né? O Rubem Alves tem uma frase que eu acho fantástica. Há escolas que são grades
e há escolas que são asas. E, para mim, a Escola Estadual Padre Aurélio Góes foi as asas que eu precisava para poder voar, mas não só voar, mas levar muitas outras pessoas, inclusive minha família comigo, nesse voo, que eu costumo falar assim, que foi, de forma muito simbólica, foi um voo que eu ainda não aterrissei. Eu ainda estou, né, aproveitando todos os elementos que a educação me oferece e conseguindo trazer outros comigo para a gente poder voar Esse junto. caminho, né? Tiago, eu vejo que você fala com muito carinho, assim, com brilho Eu sou, nos olhos da sou educação. muito apaixonado. E principalmente dessa escola que eu vejo que marcou sua vida. Você também tem, assim, professores, assim, que você lembre com carinho, que realmente incentivou esse Tiago apaixonado pela educação e pela leitura? Olha, e é interessante a gente falar sobre os professores, porque na minha época não tinha, por exemplo, um psicólogo dentro da escola, né? Então, como a gente tem hoje muitos profissionais, inclusive hoje eu faço terapia também, né? Que maravilha! Acho parte essencial da minha vida. A gente não tinha psicólogo na escola, mas o professor, do seu modo, com as suas estratégias, ele conseguia entender e identificar que aluno ele poderia ali estar numa dificuldade, que aluno ele poderia enxergar que precisava de um apoio. A necessidade de cada um, né? Um apoio emocional, uma parte mais cognitiva, de aprendizado, que precisava chegar mais próximo, sabe? E eu lembro com muito carinho de todos os professores. Se você perguntar, quem foi sua professora no primeiro ano? Eu lembro. Segundo, eu lembro. Mas teve uma professora, e assim, para homenagear todos, teve uma professora que foi muito especial, que foi a tia Lúcia. A tia Lúcia foi a professora que me alfabetizou. Ela, do seu jeito simples, do seu jeito, sabe, com uma metodologia muito... a gente, né, quem nunca chamou sua primeira ou segunda professora de tia não foi na pré-escola. Então, nem existe essa possibilidade. Então, a tia Lúcia, ela com a sua magia ali, o encantamento de poder lecionar, ela foi uma pessoa muito importante e ainda é uma pessoa muito importante que eu guardo com muito carinho, né? Toda dor pode ser lembrada se sobre ela pudesse ser contada uma história. E eu era uma criança que tinha muitas dores, né? Dores emocionais. A ausência paterna foi um fator que influenciou diretamente na minha construção social, porque a gente se orgulha eu me orgulho da minha mãe, Dona Quitéria, né? Me orgulho de como ela se agigantou para poder criar o Tiago e mais 3 filhos. Mas é lógico que eu queria ter contado uma história de uma presença paterna, sim, que poderia ser diferente em outros aspectos. Só que a escola, ela preencheu esse vazio. E os professores, eles identificavam ali naquele momento que o Tiago da Silva estava um pouco cabisbaixo, estava um pouco agressivo, estava um pouco arredio, estava um pouco, como a gente chama, maluvido ali, porque eu sempre fui um aluno muito bom de nota. O meu boletim sempre foi azul, mas de comportamento eu era um aluno muito difícil. Eu conversava demais na sala de aula, eu não parava quieto, sabe? Era um aluno muito ativo, muito agitado. Cheio de vida. Cheio de vida. E os professores, eles identificaram isso e puderam preencher essa minha vida com muitas atividades. Então, basquete, aula de teatro, banda de fanfarra, todos esses elementos ali pedagógicos puderam entrar na minha trajetória, mas a tia Lúcia foi Tem um lugar especial no seu coração. Eu pergunto assim porque e fico feliz com a sua resposta porque é esse realmente o papel do professor, né? E hoje a gente vive, eu particularmente que trabalho diretamente com isso, a gente vive numa luta para que os professores entendam qual é o papel dele em relação à educação. Então já foi o tempo de acreditar que em sala de aula você está lá só para dar o conteúdo programático, que você está ali para ensinar o aluno a ler e escrever, que você está ali para ensinar aquela disciplina para que o aluno venha passar no vestibular futuramente. Né? Do professor que entra na sala, mal dá um bom dia, uma boa tarde, vira as costas e vai lá escrever no quadro. Então, não é isso. Né? A aprendizagem... Tem que prevalecer também. Exatamente. Então, assim, a aprendizagem, ela se dá exatamente nesse afeto, com essa afetividade, né? Então, não é a Aldine que está falando, é a neurociência. Então, é como realmente a gente funciona e pode levar para esses alunos uma aprendizagem significativa e habilidades para a vida, né? Então,
o professor ele precisa se conscientizar desse papel. Então, ele tem uma missão. E eu sempre digo assim, como eu tenho contato com muitos professores, eu digo, vocês estão no lugar que estão porque querem. Podem até ter caído de paraquedas, ser um acaso da vida, mas você só permanece se quiser. Então, se você está aí, abrace a causa e entenda que você tem uma missão. Entenda a responsabilidade que você tem, né, em educar, né, em criar, fazer o desenvolvimento integral dos alunos para que eles tenham habilidades para a vida. Então, é um papel muito importante do professor. E definitivo, né, assim, para o desenvolvimento de uma sociedade. A gente sempre fala que o professor ele tem esse papel fundamental na construção desses seres. E eu acho que na minha trajetória de vida não foi diferente, né? Então, quando a minha mãe se sentia uma pessoa mais sortuda do mundo e ela ia trabalhar, minha mãe gari, depois ela começou a trabalhar como cozinheira, mas inicialmente gari, e ela se sentia muito tranquila em ir para o trabalho e me deixar na escola. Porque ela sabia que os professores iriam ali, lógico, não ia substituir o papel dos pais, mas ia poder encontrar formas de tirar do Tiago, como você falou, elementos que pudessem facilitar a minha aprendizagem. Porque eu sempre fui um aluno visual. Então, o professor chegava e dizia, escreva em 15 linhas o que você viveu nas suas férias. E eu desenhava. Eu sempre fui um aluno muito visual, que gostei muito de desenho, de criação, de imaginação. E depois, funciona. E funciona demais. Demais. Então, assim, os professores eles já entendiam ali naquele aspecto. Eles não me colocavam, não me castigavam por isso. Não vou... Eu pedi para você escrever e você desenhou e tal. Não, que desenho lindo, muito legal. Isso. Então, isso. Parabéns. É a forma que eu tinha de me expressar. Então, acho que esse foi um papel fundamental que a escola assim, teve na minha vida. E sempre que eu volto lá, eu ando pela praça, encontro alguns professores ainda e digo, professor, lembra de mim? Lembra de mim? Muito bom, eles, né? Todo mundo lembra, assim. Eu acho que essa devolução que eu estou fazendo para a educação, essa trajetória, tem chamado muita atenção deles. Eles se sentem muito orgulhosos. Estão todos lá no Facebook, né? Porque os meus professores são todos de Facebook. Estão lá no Facebook, quando eu posto alguma foto, lá todo mundo curte e tá. É muito tem divertido essa troca legal. Trocar com E eu queria, assim, que essa sua fala, vamos compartilhar para que os educadores escutem, porque é assim que realmente a aprendizagem ela acontece. E é assim que a educação deve funcionar. Então, você é a prova viva, né? Sim, eu também sim. tenho. Se a gente parar para perguntar para qualquer pessoa, me diz aí um professor que marcou a sua vida. A gente vai ter um professor para falar com muito carinho, que seja o jeitinho dele, ou a didática dele em sala de aula, ou o que ele fazia, ou uma aula diferente. Então, isso assim é muito bacana. E é lindo, né? Ver como tudo isso funciona. E o mais engraçado de tudo é que essa relação minha com os professores, ela continuou na universidade, pós-graduação, e nem sempre foi um professor que me acolhia, digamos, carinhosamente. Tem aqueles professores que eu admiro pelo fato de extrair o que eu tinha de melhor também, de uma forma mais rígida, sabe? Mas, assim, não é de uma forma rígida que não acredita em você, mas é de uma forma de dizer assim, cara, eu acho que você pode entregar mais um pouco, sabe? De tá ali naquele momento e dizer, poxa, vamos fazer mais um pouco? Eu acho que você tem potencial para mais. E eu lembro de um professor que foi do meu estágio, o professor Avelino Balbino. É a primeira vez que eu entrei no estágio, ele me deu um livro, e eu já era apaixonado por livro, ainda sou, né? Ele disse, tá aqui um livro que você vai ler. Chama-se Adapte-se ou Morra. Aí eu olhei o livro assim e disse, meu Deus do céu. Como assim? Como assim? Eu me adapto ou eu morro para você? Ele, não. São insights, são frases de grandes pensadores que podem fazer com que você reflita sobre o seu papel, sobre sua construção de vida, sobre o seu objetivo, sobre seus sonhos, sobre sua perspectiva, sobre aquilo que você quer para o futuro. E, assim, tem professor que é vocação e, de fato, o amor pela educação. E, claro, tem alguns que enfrentam muitas dificuldades também. Às vezes tem infraestrutura ruim nas escolas. E aí o professor, sabe, faz, como a gente diz no popular, das tripas coração para poder
fazer uma atividade incrível com aqueles alunos, fazer com que aquela atividade seja inesquecível. Esses dias eu vi eu até repostei, uma professora lá do Pará, não sei se é Pará ou Amazonas, mas ela tem um dia de leitura e ela chamou Dia de Leitura à Beira do Rio. E é uma foto dos alunos lendo e ao fundo um rio. E eu achei incrível aquela iniciativa pedagógica, porque assim, ela estava aproveitando o ambiente que os alunos estão, né, que é um ambiente propício ali, é o que eles vivem, a realidade deles, e utilizando um instrumento que eu sou São apaixonado, experiências que é o livro. como essas, Sim. né, que marcam, que trazem essa experiência E positiva. aquilo os alunos nunca mais vão esquecer, né? Com certeza. Com certeza. Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como está hoje, né? Como está o Tiago Silva hoje, nesse projeto Mochileiro pela Educação. Queria que você falasse um pouco mais sobre o seu projeto. Hoje a gente tá feliz, né? Porque o projeto começou de forma muito tímida. A gente já tem 10 anos de jornada. Começou esse projeto lá em 2012 com uma iniciativa chamada Conversando sobre Carreira. O Conversando sobre Carreira, ele era um projeto de fóruns para conversar com os alunos sobre perspectiva de futuro, principalmente com os alunos do terceiro ano. O que a gente fazia? A gente convidava vários profissionais de diversas carreiras, psicólogos, bombeiros, policiais, médicos, professores, enfermeiros, fazia essa seleção e desembarcava em escolas e fazia um fórum, uma roda de conversa com os alunos do terceiro ano. Por quê? Porque eram alunos que estavam prestes a prestar o vestibular. Sim. E aí eles queriam saber mais elementos de cada carreira. Então, eu selecionava algumas, convidava, né? Dizia, vamos conversar com os alunos da escola lá em Messias, Paripoeira, Marechal, porque eram cidades próximas aqui da região metropolitana e eu não corria o risco desses profissionais dizer não, porque era pertinho, então dava para ele ir pela manhã e à tarde trabalhar. E aí eu disse, cara, que legal, 2 anos com esse projeto. Só que ele começou a ficar mais difícil porque eu pensei, mas tudo bem, Messias, Paripoeira, cidades são próximas de Maceió, então elas têm mais acesso à informação. Eu quero ir para Canapi, Inhapi, quero ir para Pariconha, quero ir para longe. Porque eu acho que lá tem essa dificuldade de ter acesso à informação. E a necessidade é maior. Só que eu encontrei um grande entrave. Os profissionais começaram a dizer não. Tipo, é longe, não dá. Não porque eles não queriam, mas era porque era, de fato, longe, né? Então eu estava ali corajoso, disse, eu vou. Só que eu não tenho todas as carreiras, né? E aí eu disse, o que eu vou fazer agora? Aí eu vou no Alfarrábio, vou comprar livros e vou colocar numa mochila e depois que eu fizer uma palestra, eu intitulei a palestra O Fracasso Não Suporta Jovens que Sonham. Vou fazer essa palestra bem legal, interativa com os alunos e depois eu sorteio livros. E aí eu comecei a comprar, chegar no Alfarrábio, comprava 5 livros, 10 livros, levava para as escolas. No final da palestra eu sorteava. E deu muito certo, até que um amigo meu colocou lá, Mochileiro pela Educação. Você é o Mochileiro pela Educação. Eu disse, não sou, não gostei, esse nome é feio. Só que viralizou, né? E aí todo mundo começou a dizer, cara, você é o Mochileiro pela Educação, seu nome é legal e tal. E aí eu registrei a marca e nasceu o Mochileiro pela Educação. Hoje a gente já viajou para 90 cidades do Brasil, em 14 estados, e a gente distribuiu 13 mil livros. Então, assim, tem muitas instituições que a gente foi mais de uma vez, voltou. A gente escolhe o critério, a gente lança um forms por semestre, e as escolas interessadas preenchem o formulário, e elas colocam informações básicas e a gente depois utiliza o critério de IDH da cidade para saber, de fato, se aquela cidade está necessitando da nossa visita e também a nota da prova SAEB, do IDEB, porque a gente quer potencializar e ajudar também essas escolas com o livro a melhorar as notas em língua portuguesa e também a desenvolver o conhecimento. Aí, no caso, você de literatura. escolhe escolas que precisam, né? Que precisam. Melhorar um pouco Esse é mais. o critério número 1, né? Maravilha. Mas isso não impede que outras escolas
possam aí ser contempladas. Então, como eu falei, né, aqui em off, mas a gente tem 5.000 livros aí para distribuir. Olha! Nesse segundo semestre, a gente está com uma parceria muito legal com a Livro Presente, com a Ciranda Cultural, e eles estão assim... já tem 1 ano de parceria. Estão juntos na missão, né? Acreditando mesmo que a gente pode, né, contribuir para a transformação do mundo através da educação, que esse é o nosso principal objetivo, com a ODS 4, que é a educação de qualidade da ONU. Então, maravilha. Está muito feliz. Assim. É assim, a história, né? Essa história do Mochileiro pela Educação, ela é inspiradora. Mas eu queria que você falasse assim, Tiago, quando você vai até as escolas, que você consegue manter ali os alunos concentrados e curiosos para te ouvir. E ao final que eles gostam, né? Porque basta olhar, né, as redes sociais do Tiago, você vê que qualquer lugar que ele vai, você movimenta. Você movimenta e acaba plantando ali uma sementinha, né, no coração de cada um em relação ao futuro. Mas o que é que você acha que chama a atenção? O que é que Tiago Silva tem? O que é que esse Mochileiro pela Educação tem que chama a atenção? O que é que você acha? Não tem absolutamente nada de diferente. Apenas o livro. E essa foi uma pergunta que uma professora fez. Não dessa forma igual, mas ela fez de uma forma muito parecida, porque engraçado que eu cheguei numa escola e a primeira vez que eu falei para crianças da primeira infância, ali da educação básica, foi numa atividade que o meu sobrinho, João Miguel, de 7 anos, ele pediu de presente de aniversário. E foi. Ele disse, tio, eu gostaria muito que no dia do meu aniversário, o meu presente fosse o senhor contando historinhas na minha turma. Porque eu sempre contei história para eles, mas eu nunca tive condição. Eu achei que, estereotipicamente falando, né, o estereótipo, eu ia assustar as crianças. E aí eu disse, João, será que dá certo? Ele, dá, tio. O senhor vai lá e fala umas verdades. Aí, que é tudo assim, né? Aí eu disse, tá, João, vou pensar. E no dia eu peguei uma caixa, surpresa, enchi de livros, pedi para a professora dizer quantos alunos tinham na turma dele, enchi de livros, um para cada, e fui para a turma. E eu cheguei lá, deu muito certo. Só que a professora, antes de eu começar a atividade, ela disse, cadê o fantoche? Cadê a fantasia? Tem certeza que esses meninos vão ficar quietos? Olha, são crianças e tal. E eu, não, professor, pode deixar. Eu confiei plenamente no papel e no poder do livro. E quando eu abri o livro, e geralmente eu utilizo livros pop-ups também, né? Então eu abri um livro, Alice no País das Maravilhas. Esse livro, ele é um livro que ele abre o cenário completo da história, em 360. E aí as crianças ficaram... Tem até uma foto deles assim, no meu Instagram. E foi incrível, assim, porque eu pude perceber que o Tiago da Silva, o Mochileiro pela Educação, não poderia... Lógico, quanto mais elementos lúdicos para que você possa ensinar entretendo a criança, é ótimo, é excelente. Mas se você puder utilizar um elemento só e que você consiga trazer aquele elemento, o foco das crianças, foi fantástico. Assim, eu pude... Mas, Tiago, eu digo mais, né? O livro... Claro, mas o amor pelo que você faz te diferencia. Não, sim, sim. Né? Eu, inclusive, postei essa frase há pouco tempo e veio agora, combinou né, com o que você está falando. E eu sempre digo para os meus alunos e as pessoas que eu tenho contato ao redor, é o amor pelo que você faz que te diferencia. Sim, você pode não ter muita coisa, muitos recursos, porque a gente trabalha... às vezes com escola que não tem, né, tantas possibilidades, tantas coisas assim. Mas se você tem só isso... Transforma aquele momento só com o que você tem, né? Porque depende muito da forma como você chega, da postura, do que você fala, do brilho nos olhos, entende? Então, às vezes você chega tão empolgado que você vai prender a atenção numa criança de 2 anos sem ter o fantoche na mão, entendeu? Então, isso te ajuda bastante. Falar porque eu sou apaixonado por educação, assim, eu tenho esse... não sei explicar, mas eu acho que é algo que quando eu estou com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, eu não vejo o tempo passar.
Eu não fico olhando para o relógio para, meu Deus, será que está acabando? Que horas que vai acabar isso, né? Por mim, eu fico a tarde inteira, o dia inteiro ali com eles, envolvido nessas atividades. Então, de contar história, de compartilhar conhecimento, de compartilhar as histórias dos livros, de poder trazer para eles uma atividade que seja interessante para que eles possam, para os adolescentes, observar a perspectiva de futuro, de sonhos. E quando a gente fala em sonho, parece que a gente está falando de coisa utópica, né? De uma utopia, de que o sonho não existe. Mas se a gente pegar para pensar toda a história de uma pessoa de sucesso, que aí você considera e julga sucesso aquilo que a pessoa sonhou, ela começa exatamente com uma palavrinha chamada sonho. Pegue as entrevistas, as histórias, as biografias, sempre vai ter a palavra sonho ali inserida. Então, o sonho ele não é uma coisa somente do seu imaginário. Ele é um elemento fundamental para que você possa ir ali construindo seus objetivos, criando estratégias para ultrapassar e vencer as adversidades que elas vão surgirem. Eu sempre costumo falar, eu não falo sobre facilidade, eu falo sobre possibilidade. Boa. Não vai ser fácil, mas é possível. No seu tempo. Para mim não foi uma coisa fácil estar contando a história e hoje poder celebrar, né, com esses jovens pelo Brasil afora. Ninguém sabe do processo, né? O processo ele é muito árduo, né? O silêncio, as noites em claro, abdicar de muitas coisas para você poder ir em busca daquele seu objetivo, né? E isso é muito real porque todo mundo tem uma pergunta que é muito comum as pessoas fazerem. Como que você vive? Né? Como que começou e como que você se sustenta, já que as escolas públicas não pagam pelo seu projeto? Durante 8 anos eu fui funcionário público federal. Eu trabalhei nos Correios e eu pedi exoneração. Aí todo mundo, você pediu exoneração. Como assim? Eu pedi exoneração porque eu não estava me sentindo bem. Eu estava saturado, não estava feliz no que eu estava fazendo, desempenhando. Então, eu encontrei uma forma de viver única e exclusivamente do meu objetivo, com as palestras, com as oficinas, com os cursos, para instituições privadas e contratos que podem fazer com que a gente possa existir juridicamente e manter as atividades sociais ativas também dentro das propostas que a gente se coloca a fazer. E foi uma decisão muito acertada, porque eu acho que eu estava a ponto de desistir. Eu vou ser aqui funcionário público para sempre, é muito bom, é muito legal, porque você tem todo mês o seu dinheiro, faça chuva, faça sol, isso não importa. Mas, para mim, era uma questão mais de felicidade, né? De dar certo, de poder correr atrás dos meus sonhos. De se sentir bem, né? Feliz. Total. Eu acho que essa decisão, assim, quando você tem ciência e consciência de que você está pronto, é não olhar para trás. Só vai. Só vai, assim. Agora, de forma planejada, né? Sim. Planeja e toma decisão. E não se arrepende depois. Agora é daqui para frente. É sempre daqui para frente. Né? Você olha para trás para corrigir alguns erros, mas não para se arrepender e lamentar, eu não deveria ter feito isso. Não. Sim. Capacidade intelectual você tem depois de passar em outro concurso. Eu estou me identificando muito com a sua fala em relação a muitas coisas, porque eu sonho, eu idealizo e eu só vou. Entende? Claro que tem um planejamento por trás, mas quem mais acredita em mim sou eu mesma. Né? Então, nem sempre eu tenho incentivo. Vai lá e faz. Não. As pessoas, pelo contrário, às vezes, será que dá certo? Será que é assim? Eu digo, vai dar certo. É porque eu tô aqui para fazer com que dê certo. Quando eu iniciei o Mochileiro, ela disse, meu filho, será que isso dá Que invenção é essa? Aí eu, calma, vó, não vamos pensar no dinheiro agora, vamos pensar em algo maior. Né? E ela, o que pode ser maior do que sua sustentabilidade? Né? Do jeitinho dela ali, calma, vó. Vamos pensar em algo que possa trazer resultados importantes. Depois a gente pensa nisso. Então, acho que essa preocupação natural, tem muitas pessoas que têm uma preocupação natural, se você vai conseguir equilibrar as duas pontas. Porque também não dá só para ver do propósito do sonho. Tudo na vida é o equilíbrio, né? Você tem que ter esse equilíbrio. Mas o Mochileiro pela Educação hoje, graças a Deus, e há um trabalho árduo, muito, muito duro, assim. Então, são 10 anos, como você falou do processo, são 10 anos trabalhando
para a gente poder hoje estar colhendo algo como reconhecimento, estar aqui falando no seu podcast sobre nossa jornada. Então, acho que isso é muito importante. As conquistas, né? E faz parte. E, assim, quando for aproveitar as conquistas, celebre mesmo. Mas celebre de verdade. Não deixe para celebrar de forma efêmera ou incipiente, de uma forma bem tímida, não. Celebre. E as pequenas conquistas, né? Claro. Porque são das pequenas conquistas que a gente consegue algo mais grandioso. E celebrar de forma contagiante, como o Pat Adams, né? O amor é contagiante. Você tem que celebrar contagiando todas as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Porque as pessoas... Cara, como ele tá feliz fazendo o que ele... Olha as fotos. As pessoas percebem, né? Percebem que você tá no seu melhor momento, né? Que você está vivendo, de fato, aquilo que você se propôs a... Foi uma escolha sua. Então, isso é muito legal. As pessoas dizem, mas na rede social não tem foto de gente triste. É porque você não segue o Mochileiro pela Educação. Às vezes, nas histórias, a gente não sabe os perrengues. A gente coloca os desafios. Aqui, estou indo aqui para uma cidade, estou de ônibus, está apertado, não está dando certo. A escola fechou e tal. A gente compartilha tudo, os desafios, porque é importante, né, as pessoas entenderem que por trás de todo aquele processo ali, existe também um trabalho muito sólido e o pessoal, coordenador pedagógico, diretor, professor, diz, cara, você nunca diz não, você sempre diz sim. A gente preenche formulário, você já entra em contato, querendo agendar o dia que vem e chega com um monte de livro. Eu disse, então... Teve professores e pessoas que nunca disseram não para mim. Sempre disseram sim. Quando eu estava precisando de um apoio, de uma palavra, até financeiramente falando, sabe? De uma ajuda, comprar um caderno, uma caneta, um lápis. Eu nunca recebi um não. Nunca recebi um não em relação a isso. Então, essa é uma forma de retribuir, né? Forma total. Que é a sua missão. É a minha missão. E é assim, Tiago, eu tô me identificando com muita coisa, porque eu também partilho desse sentimento, né, pela educação, de amor mesmo. E quando você estava falando, quando eu tô ali com as crianças, com os adolescentes, eu esqueço do tempo. Sim. Se a gente tivesse tempo, eu também vivo ali. Inclusive, fiquei super curiosa em ver o Mochileiro da Educação atuando nas escolas. Inclusive, já estou me convidando para acompanhar você um dia, porque assim, é mágico, né? Esse contato com os alunos. E quando a gente começa a perceber isso e diz, o que eu posso alcançar com o meu trabalho? Né? Quantas vidas eu posso transformar, eu posso modificar? E isso é a coisa mais linda. Eu até fico emocionada, assim, em pensar de tantas formas de ajudar e mudar a vida das pessoas a gente tem nas nossas mãos, né? Então, a gente precisa agarrar. Mas, assim, como você estava falando, não é fácil. Né? Quem olha assim o nosso trabalho pensa que sempre deu tudo certo, que ainda dá tudo certo, mas tem os desafios. A gente lidar hoje com alunos, com crianças e com adolescentes é cheio de desafios. Trazendo um pouco para o seu nicho, um dos desafios que eu acredito é a questão da tecnologia em si. Né? Então, a gente vive numa era imediata, que a gente tem as coisas muito fáceis. Então, é difícil você falar do amor pelo livro, de você trazer o incentivo à leitura e do quanto que aquilo pode transformar a sua vida, tendo essa outra possibilidade que é a tecnologia. Né? Então, assim, fora esse desafio, o que é que você enxerga mais, assim, Tiago, de desafio na educação, nessa trajetória que você tem? Eu acho que a gente tem ainda uma educação um pouco valorizada no que diz respeito às próprias iniciativas pedagógicas dos professores em relação aos alunos também. A tecnologia, ela é um desafio, mas eu sempre costumo falar que ela pode ser uma aliada também nesse processo de trazer a tecnologia para perto, mas não substituindo, sabe? Alguns elementos que são essenciais para o desenvolvimento das crianças. E tem questões muito profundas com essas crianças que, por exemplo, eu não consigo acessar, mas você, como psicóloga, consegue. E é acreditada e estudou exatamente para isso. Então, seria uma forma muito, eu acho que até um pouco irresponsável de minha parte tentar acessar algumas coisas que somente um psicólogo tem como acessar. Mas o que a gente tenta fazer com essas atividades? A gente tenta
fazer com que o aluno, ele mesmo, consiga falar com quem está mais próximo, com quem está mais perto, com o coordenador, com o professor, com o psicólogo da escola, provocá-lo também a ter a voz que ele precisa ter, sabe? Provocá-lo a se empoderar, a ter o poder de fala, de se comunicar. Então, o livro ele tem esse poder essencial. Quando a gente pega uma personagem, que a gente faz um paralelo da vida daquela personagem com a vida do aluno, a gente consegue fazer com que ele se encoraje e diz, poxa, essa história Se identifiquem, né? parece com a minha. E o que, que ele fez depois? E aí a gente coloca ali o elemento de diálogo, para que ele possa dialogar com as pessoas que estão ao redor dele. Isso é muito importante porque muitas dessas crianças, desses jovens, às vezes ficam em silêncio e passando por situações que às vezes pode acompanhá-lo durante todo o processo da vida, e você, né, sabe muito bem disso, quantos alunos aí, quantas crianças passam por traumas que o acompanham durante toda essa trajetória. Então, qual é o desafio que eu enxergo hoje, principal da educação? É a gente poder entender a educação de uma forma muito mais ampla do que somente a parte didática, do contexto pedagógico, do contexto do currículo, mas entender também a educação de uma forma que ela possa abraçar todas as vertentes, sabe? Do que o aluno passa, do que a criança, do que o jovem passa. Então, a escola romper as fronteiras, né? Os muros que dividem a criança que é fora da escola, que quando ela atravessa o muro da escola. Eu conheci um professor lá em Igaci, em Coité das Pinhas, que é um município de Igaci. E aí eu fui a Coité das Pinhas conhecer o professor Josenildo. Eu vi uma matéria no LTV dizendo: professor do interior de Alagoas visita alunos faltosos a cavalo. Aí eu... Chamou a atenção. Eu disse, meu Deus do céu, que matéria, eu vou visitar esse professor. Marquei com ele, entrei em contato com a TV, e aí perguntei ao repórter, olha, qual o número desse professor? Ele, vou te entregar. Aí me passou o contato, eu entrei em contato com ele e fui conhecer o professor Josenildo e entender o que é que ele fazia para visitá-lo na Cavalo. E eu cheguei lá em Coité das Pinhas no dia da Literarte, que é a feira de literatura da escola estadual. Compartilhei um pouco da minha história com os alunos, ganhei um cordel de presente lá de uma poetisa cordelista, e depois eu estava ansioso para poder conhecer o professor Josenildo, e ele me contou a história. Ele disse, Tiago, é o seguinte, na época das chuvas, as estradas aqui ficam muito ruins, cheias de lama, difícil acesso, e a única forma que eu tenho de acessar esses alunos é de um meio de transporte que é o cavalo. Nossa. E eu disse, professor, mas você poderia dizer assim, o poder público, uma política pública de infraestrutura resolve o problema e eu vou de carro, no conforto. E ele, eu poderia esperar o tempo passar e a estrada ser consertada e eu visitar os alunos. Mas será que o aluno me esperaria? Será que o tempo esperaria? Então, o tempo, quando eu identificava que o aluno estava faltando muito, eu ia visitar a casa dele e entender o motivo. Imagina esse aluno recebendo o professor. Aí eu disse, professor, mas você coloca o aluno na garupa, dá uma tabicada, vamos para a escola. Aí ele disse, não faço isso. Eu tento identificar com a família qual é a possibilidade que a gente tem de fazer com que o aluno não falte aula, não abandone a escola. Ele poderia ser ele, né, já está com a vida ganha, né? Então ele poderia ficar em casa. O aluno que quiser frequentar, frequente. Que não quiser não frequentar, não frequente. Mas ele ia lá. Ele poderia não se importar, né? Porque importar. a evasão escolar é um dos maiores desafios. E né? aí a buscativa. Eu disse, o senhor já fazia buscativa, né? Assim, aí ele, eu já fazia buscativa. E aí ele ia lá, conversava, e ele identificava alunos que começavam a abandonar a escola para trabalhar, ajudando na lavoura, os pais, alunos que deixavam de estudar porque, principalmente meninas engravidando cedo, alunos que iriam para a região sul e sudeste para trabalhar, e aí
deixava os estudos. São muitas histórias, né? Todos esses índices, esses indicadores, ele ia mapeando para tentar encontrar uma solução junto com a escola. Então, acho que esses desafios também eles existem. Só né? quem está dentro desse universo Sim, da educação, sim. quem tem contato assim com os professores, com os alunos de perto, como a gente tem, que sabe das inúmeras possibilidades que os profissionais podem fazer, né, na vida Sim. desses alunos. Entregar um pouquinho sempre mais Sim. ali, sabe? Fazer algo mais. Não é só comprar uma cartolina para fazer atividade quando a escola ou não tem o recurso. Mas é entregar. Não tem a cartolina, entregue seu coração. É a forma como você O faz. entusiasmo, a mobilização, acho que isso encanta muito. Tem um livro chamado O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que fala sobre essa parte de virtude. E eu acho que a coragem é uma virtude muito importante na humanidade. Quem não quer estar perto de uma pessoa que é corajosa, que é entusiasmada, Sim. que faz, que não importa a dificuldade, o recurso, a quantidade, o que ela tem, ela faz o que pode com o que ela tem naquele momento. Eu acho que muitos heróis da educação, professores, pedagogos, psicólogos, que com pouco conseguem Fazer muito, fazer né? muito. E eu acho que a gente precisa essencialmente E é disso, interessante né? porque o universo do psicolar me proporcionou, né, saber as histórias, né, de outros estados, de outros municípios, através dos meus alunos. E muitas das dificuldades desses psicólogos que eles precisam de suporte é como é que eu faço para encantar esses alunos. Eu não tenho o que fazer, mas quando eu chegar em sala de aula, Aldine, me ajuda. Eu quero uma dinâmica, eu quero uma aula pronta, eu quero isso, aquilo, outro. Eu digo, minha gente, eu posso não ter nada. Uhum. Ou eu posso chegar na sala de aula com um livro escondido. Mas a forma como eu conduzo aquele momento é que vai fazer diferença. Exato. Então, se você chega numa sala, a tia vai contar uma história para vocês. E ela mesma não acredita na É história. diferente de você chegar, vocês não sabem o que eu trouxe aqui. Eu trouxe a coisa mais importante da vida. Vocês sabem o que é. Nem ia esconder, fazer aquele suspense, trazer aquela magia, Sim. aquela vontade de estar ali. Eu digo sempre, você pode não ter muita coisa, você pode não ter muito conteúdo, você pode não saber o que fazer na sua atuação, mas se você tem amor e você tem vontade, você tem tudo. Com certeza. Né? Com certeza ali você vai A moldando. metodologia, a forma como você passa a metodologia faz toda a diferença. Você pode perder uma turma ou encantar uma turma. Com certeza. Exatamente nos detalhes. É o detalhe que faz toda a diferença. E isso que você falou é fantástico. Assim, É realmente assim que funciona, né? E que eu tento ajudá-los. É primeiro trazer brilho nos olhos. Você quer estar nesse lugar, você quer ser psicólogo escolar, você quer ser professor, você não quer, você quer, então pronto. Você já tem tudo, você tem a vontade. O resto, a gente dá um jeito. vai. Mas assim, como a maioria do meu público são psicólogos, né? Ouvindo mais próximo a sua história, de levar esse sonho, né? Essa vontade de realizar o sonho, de mostrar que esses alunos são capazes, de incentivar a leitura, de mostrar que você pode direcionar, né, o caminho da sua vida, que é possível e que isso depende muito mais da gente. Porque, ouvindo a sua história, Tiago, você não teve tantas recursos assim. Não. Mas a possibilidade que você teve, que foi a escola, você transformou a sua vida. Total. Né? Então, assim, nessa missão que você tem, de tentar transformar a vida desses alunos, o que você pode falar para os psicólogos que atuam na área escolar? Porque, como você disse, tem coisas que um profissional especializado ele vai conseguir, né, direcionar melhor. O que é que você consegue dizer assim para os psicólogos da área escolar? O que é que eles podem fazer para continuar nessa nossa missão, eu digo nossa, minha e sua, de transformar a vida dos alunos, de incentivar a leitura, de mostrar para eles que é possível ter um futuro melhor? Eu acho que tem uma coisa muito importante de falar, que é a questão do conhecimento, né? De você transformar o conhecimento em sabedoria, para você poder acessar os pontos, principalmente de inflexão desses alunos, desses jovens, dessas crianças. Todo mundo vai ter um ponto ali de virada, que ele vai dizer, poxa, eu estava precisando dessa palavra, eu estava precisando desse livro, eu estava precisando desse momento, é isso. E às vezes não é uma palestra ou apenas uma oficina que vai fazer essa diferença, é o contato recorrente do dia a dia.
é a construção, é uma conquista, é uma pequena conquista, é um pequeno hábito, sabe? É um pequeno momento, um pequeno encontro que vai fazer toda a diferença. E o psicólogo, ele tem essa oportunidade recorrente, o psicólogo escolar, ele tem essa oportunidade recorrente de estar ali no dia a dia, de identificar. Diferente do Tiago, que pode ir apenas para uma palestra, que pode ir apenas para uma oficina, passar 2, 3 dias na escola. Entende? Então, a gama de informação que o psicólogo escolar ele tem ali acerca daquele indivíduo, daquela criança, daquele jovem que ele acessa com uma certa rotina, pode muni-lo de informações privilegiadas para que ele possa, através daquelas informações, acessar esses jovens e essas crianças. E daí tem uma frase que eu sempre gosto de citar, que é o inteligente sairia facilmente de um buraco onde o sábio jamais entraria. Perfeito. Então, eu acho que nesse ponto a sabedoria ela é fundamental, né, para que você possa de fato transformar a vida de uma pessoa. Os meus professores eles sempre foram sábios, nenhum era psicólogo, mas eles sempre tiveram essa oportunidade de estender a mão, do jeito deles ali poder me mostrar qual era o caminho que eu poderia seguir, identificar quais eram as minhas potencialidades. Sim. Tinha professor que dizia, cara, esse aluno conversa demais. Mas tinha professor que dizia, você é um bom comunicador. Nossa, como você apresenta um bom trabalho na sala de aula, né? Quero você apresentando mais. São visões diferentes, São visões né? diferentes. Então, é quando você começa, de fato, a identificar quais essas características, quais são essas habilidades, transformando esses alunos através das suas competências, que você, de fato, começa a direcioná-lo para um caminho que ele pode se sentir bem. E aí ele pode se mostrar da forma como ele é. Sim. É o estabelecimento de vínculo, né? Sim. E eu costumo dizer muito assim, os desafios eles vão acontecer, porque você vai entrar numa sala de aula de ensino médio e os alunos às vezes não estão nem aí para você planeja. Até o 9º ano já tem aluno. Mais novos, até o 5º ano. Eu visitei aí uma escola recente que o professor era metade da turma prestando atenção, a outra metade mais ou menos, e lá tinha uns 3 que não paravam quieto. A professora disse, que a gente pare, que a gente coloque eles tipo para fora? Não, pode deixar eles aí. Com certeza. No final da palestra, as perguntas vieram dessa turma. Diga. As perguntas vieram deles. Queriam saber como foi o processo da transformação do Tiago, como foi que eu construí a minha carreira. Alguma coisa ali em algum momento chamou a atenção e trouxe como foi que eu cheguei eles, até né? a TV, eles tinham curiosidade, como foi que aconteceu tudo isso, entendeu? Então, eu acho que esse processo aí, a gente nunca consegue chegar no coração de todos de uma vez só. É uma fala, aquele momento Exatamente. que ele buscou, que ele... Poxa, esse momento aqui fez diferença na minha vida. É entender realmente o processo, porque eu digo, você vai chegar ali naquela turma 1, 2, 3, você vai passar um ano inteiro, às vezes, para conquistar aqueles alunos e eles entenderem, porque os projetos relacionados à psicologia na educação são maravilhosos, né? Pensando nesse desenvolvimento integral. Então, você vai ali tentando, uma hora... Vai. Agora que, claro, se você cruza os braços e você diz, não dá certo, porque aquela turma é desse jeito, é muito quieta, os meninos são desmotivados, eles não estão nem aí, realmente as coisas não vão acontecer. Verdade. Agora, se você coloca aquilo ali como um propósito, não. Eu tenho um propósito ali naquela turma. Em algum momento, eu vou conseguir chegar até esses alunos conhecendo, através dos corredores, sim. Mostrando a sua boa vontade, porque mesmo que não seja recíproco, né, no momento, mas em algum momento aquilo ali vai funcionar, né? Aí entender também qual o universo que eles estão vivendo, né? Isso. Lá fora deles, o que eles consomem, o que eles vivenciam. A professora, esses dias, olhou para mim e disse, meu Deus, Tiago, aquela pergunta que o aluno te fez, me desculpa, pedindo perdão. Porque o aluno, no final da palestra, ele perguntou se eu tinha usado entorpecente. Ele perguntou, você já usou entorpecente? Aí eu disse, não. Mas eu poderia ter não tido a habilidade de perguntar a ele, ou de chamar a atenção sobre essa questão.
Mas eu entendi que talvez aquele universo seja um universo comum a ele. Que ele tenha visto amigos, familiares, não sei. Então, assim, você depois chama, conversa, tenta E às entender, vezes até conversa para com o professor, diz, olha, chamar atenção, preste né? atenção, até para chamar atenção mesmo. Então, ele queria se Ver como é que destacar, você como é que iria ele ia reagir diante reagir. da Então, pergunta. assim, são coisas que a gente escuta, que você tem que ter uma habilidade de comunicação e de entender ali que ele é muito jovem, tem a parte da imaturidade, que, né, todo um processo que envolve ali, do que simplesmente dizer, não, você sabia que isso é uma coisa muito feia, que não, enfim, né, que você poderia perder a mão ali e não trazer o menino mais para você. É a forma como você leva, né? Como você Isso. consegue conduzir. Tem alguns filmes, né, alguns mais antigos, outros mais novos, que falam muito sobre essa resistência do aluno para com o educador, né? Acho que Sociedade dos Poetas Mortos, Escritores da Liberdade, Sim. né? Tem um mais atual que é o Sementes Podres, que são filmes assim que podem trazer esse sentido do Já educador, vou né? pedir aqui ao Tiago, tá? Diretamente do podcast. Aham. Eu quero uma listinha de filmes interessantes da área da educação para divulgar lá para os meus alunos. Para os meus Claro, alunos, não, para claro. divulgar nas redes sociais. E aí eu vou colocar lá que Perfeito. foi Perfeito. diretamente do Mochileiro Perfeito. pela Educação. Tem um filme que eu assisti recentemente que é O Último Vagão, que fala sobre. Eu não vou dar spoiler, não, mas tá no Netflix. Vale é um a filme pena, muito, vale a muito, pena. muito. Fala sobre educação e o amor que uma professora tinha pela sua turma. E tinham alunos de diferentes assim, faixas etárias que estudavam num vagão de um trem e com realidades de vida totalmente diferentes umas das outras. E uma professora ali no cerne tentando administrar aquele universo de possibilidades ali entre aqueles alunos. Então, Eu vale digo muito a assim, pena. para os psicólogos, né? Nós somos facilitadores de Sim, processos, de relacionamentos, das situações. E a gente trabalha muito próximo de um público frágil emocionalmente, que são os professores, né? Então, também, só quem com sabe a certeza. realidade de um professor é quem já vivenciou aquilo ali, quem E às está vezes numa tem uma sala de cobrança aula. exacerbada, fora Sim, do com a quantidade de comum. alunos que tem. Aham. Ser professor não é só você chegar lá e ministrar as aulas, tem uma parte administrativa muito cansativa. Entende? Então, a gente trabalha com esse público Sim. muito frágil emocionalmente e a gente precisa, né, dar o suporte que eles realmente precisam aí E para conseguir fortalecer conduzir. esses Sim. profissionais, né? Porque eles são a base, como a gente falou no início do nosso bate-papo, são a base de uma sociedade. Uma sociedade que não tem o seu professor valorizado está fadado a fracasso, porque o professor, ele de fato, ele consegue reger ali eu até falo de forma poética, uma sinfonia, uma orquestra ali que pode produzir de fato muito, muito, muito do que a gente quer e do que a gente pensa e imagina para uma sociedade que a gente considera ideal. Agora, lógico que diversos profissionais têm se mostrado e se destacado como os psicólogos, né, já que a gente está no universo, né, da psicologia, que tem entregue assim a sua vida, o seu conhecimento, a sua sabedoria para auxiliar esses profissionais, como você bem colocou, que são fragilizados. E digo mais, ou mais além, se eu tivesse tido a oportunidade de ter tido contato com um psicólogo mais cedo na minha trajetória, eu faço terapia há 3 anos, mas se o Tiago da Silva, criança, adolescente, tivesse tido acesso a um psicólogo, porque a gente não tinha, com certeza, se as pessoas acreditam que o Mochileiro pela Educação é uma pessoa incrível, assim, um projeto fantástico, seria muito mais, assim, porque eu teria autoconhecimento de poder não ter cometido alguns erros que eu cometi, poder ter sido melhor direcionado para algumas decisões. Então, tudo isso é um autoconhecimento. Então, assim, a gente sempre costuma falar, investimento, se você quer investir em saúde emocional, tem que estar no seu topo da sua lista, assim. Porque
Você pode fisicamente estar perfeito, mas se emocionalmente você não tiver uma pessoa centrada e concentrada naquilo de fato que você quer, e de poder saber lidar com as intempéries sociais e emocionais que acontecem nessa trajetória, certamente E é você interessante, vai Tiago, porque assim, estacionar. culturalmente as pessoas não validam muito, né, a saúde emocional. Eu Isso é de valido, lá de trás. eu valido muito. Isso é de lá de trás. Então, assim, a saúde física é importante, mas a Sim. gente precisa alinhar, né, com o emocional, porque às vezes tem pessoas que estão com tudo em cima, mas não estão bem emocionalmente. Então, não Mas eu vivem digo bem, que eu no não são início, no felizes. início também tem a resistência natural, porque Sim, no início eu não fui um paciente, fácil. faltava, eu chegava atrasado, eu não achava que eu precisava, entendeu? Depois que você vai vendo a profundidade, aí você, poxa, tava precisando, não é só conversar com só conversar não. Tinha testes, tinha uma série de coisas, feedbacks importantes, sabe? Sim. Que eu, cara, isso faz sentido. Quando você vai se permitindo, né, vivenciar aquele processo, sem dúvida, ele faz muita diferença. Imagina isso dentro da escola, né? Então, é uma área de atuação muito ampla. A gente trabalha com toda a comunidade escolar, não é só com os alunos, é com a equipe de educadores, com os professores, com os familiares, para facilitar esse processo e tentar promover, né, a saúde mental dentro da escola. Então, esse trabalho, assim, em relação aos professores, tem inúmeros desafios. Imagino, viu? Inúmeros desafios. Por isso que o universo do psiescolar, quando eu comecei a trabalhar em escolas, eu também tenho mais de 10 anos de experiência em escola, de trabalho, né? Eu comecei bem cedo mesmo. Então, ele tem um número de possibilidades. É tão dinâmico a escola, são tantas situações que a gente precisa de um suporte. Porque tem momento que você, peraí, eu preciso de ajuda, para onde eu vou, o que é que eu faço? Porque tem uma necessidade tão grande que é natural ficar um pouco perdido. Então, a ideia foi realmente formar uma comunidade que a gente pudesse se ajudar. Porque eu penso assim, antes não tinha psicólogo dentro da escola. Então, eu sempre sonhei com isso desde que eu entrei na faculdade de psicologia. E hoje, né, em relação à legislação, isso está caminhando. Hoje a gente tem bem mais psicólogos atuando aí na área E é um grande avanço, do né? município, do estado. É um grande avanço. Então, quando eu vi vários psicólogos atuando e se sentindo assim, perdido, eu digo, não, peraí. Foi muito esperado. Tem muitas possibilidades para realmente transformar ali a educação, né? Então, tem todos esses desafios, mas o quanto que esse caminho desafiador de lidar com aluno, de lidar com professor, de lidar com um profissional que não lhe aceita na escola, que nem sabe das suas possibilidades ali. Você também, com a sua história, com a sua atuação aí, sabe dos seus desafios. A resistência, né? Mas a área da educação, ela tem uma coisa especial, sabe? A conquista. De quando a gente consegue aquilo ali, nossa, como é gratificante, né? Às vezes eu trabalhava muito, assim, os 3 horários, eu saía tão cansada, mas tão feliz que eu dizia, é isso que eu quero fazer. Como vale a pena quando eu vi o sorriso de uma criança, quando eu via que ela melhorou o comportamento, quando eu via que ela conseguiu ali desenvolver em relação às disciplinas. Então, essas conquistas trazem pra gente a sensação de que, assim, vale a pena. E que tá no Todo o meu certo, esforço, né? Então, a mensagem que eu quero deixar assim para os profissionais da educação, não desista. Se você acredita, se você sente amor pelo que você faz, vai nessa linha, né? Porque vai valer a pena. E por mais que você não perceba, você está mudando a vida das pessoas. Às vezes você está ali, aquele aluno, você pensa que não conseguiu chegar até o coração dele. Mas às vezes já chegou, você já está lá. Né? Então, eu queria, nesse ponto assim de conquistas, de valer a pena, eu queria que você falasse um pouquinho das suas conquistas, do que valeu a pena para você aí na sua trajetória. Acho que, na maioria das vezes, tudo que eu fiz, até as coisas que não deram certo, valeram a pena. Assim. Mas na parte de conquista, de fato, tem uma conquista muito especial para mim, que é ver o sorriso da minha mãe todo dia. Acho que isso não tem preço, assim. Eu posso ter um número muito legal para falar sobre livros distribuídos, cidades visitadas, escolas, mas ter mudado a perspectiva
perspectiva da minha mãe em relação ao que ela imaginou que seríamos e o que, de fato, nos transformamos, os filhos, Incrível. acho que essa é a maior conquista que eu posso dizer aqui para você hoje, porque era muito duro ver as pessoas falando sobre o Tiago é um filho sem pai, quem é seu pai? Quem é seu pai? Quem é seu pai? E essa pergunta ficava reverberando no meu pensamento, como se minha mãe fosse ninguém. E aí eu dizia, não, minha mãe é Dona Quitéria, olha aqui, ela trabalha e tal, ela cria gente. Eu disse, mas quem é seu pai? Então era como se fosse uma automutilação ali, uma mutilação social todo tempo, todo instante, de poder encontrar uma resposta que a gente não tinha. Eu praticamente não tinha essa resposta. Então, para que correr atrás de algo que eu não tinha? E essa perspectiva que a educação trouxe para a nossa vida, de poder mudar essa realidade, de poder transformar a gente, de fato, em seres pensantes, isso foi fantástico. Quando eu comecei a falar sobre livros, comecei a melhorar meu vocabulário, comecei a conhecer novas palavras, minha mãe começou a perceber e disse, meu Deus do céu, sobre o que esse menino está falando, né? Que palavra é essa? Que autor é esse? Que livro é esse que você está falando? Então, isso começou a movimentar a minha casa, né? Minha família, e todo mundo começou, de fato, a ir junto. E essa conquista é muito importante. Mas tem outras conquistas tão importantes quanto, assim, sabe? De a gente poder ver alunos que... Tem um professor lá em Junqueiro chamado professor Davi. E o professor Davi, hoje, ele ensina História e Geografia. Ele é concursado na rede estadual. E ele tem uma frase que ele diz assim, eu sou o que sou porque assisti uma palestra do Tiago Mochileiro. E aí eu fico como? Com um feedback, né? Com um feedback desse. Ele diz, eu era o a minha mochila é toda colorida, né? Ela anda cheia de chaveiros, botas e tal. Aí eu sou aquele chaveirinho daquela sua mochila. E ele diz isso sem, assim, de uma forma natural. O pessoal diz, vocês combinaram de falar isso? Não, toda vez que ele vai dar alguma entrevista, que ele fala alguma coisa, ele diz isso. Olha, o Tiago Mochileiro foi que me incentivou. Ele não me disse seja professor, mas a história dele fez com que eu escolhesse a profissão de ser professor. E isso, para mim, é de uma forma gratificante. O coração. Assim, eu fico muito feliz. Porque eu recebo esse feedback sempre, todos os dias, assim. Tem aluno que chega e diz, eu escolhi a minha carreira porque você falou sobre isso, eu estou lendo aquele livro porque você me incentivou, aquele livro que você me deu, cara, eu já terminei de ler, tem outro. Aí tem outro livro, então... Isso é muito importante e a gente está sempre perto, está sempre mostrando disponibilidade em ajudar. É incrível. Enquanto a gente está vivendo uma era em que, por uma questão mais de acontecimentos sociais, onde as pessoas estão se afastando, a gente está conseguindo conectar as pessoas através de um livro. O exemplo foi a Bienal que aconteceu agora, né? Foi maravilhoso. Bateu todos os recordes aí. Teve um sábado que teve que as portas serem fechadas, porque não estava mais... Olha, que eu fui, né, para a Bienal de Uber, justamente por saber que estava ruim para estacionar e tudo mais. E aí, eu não esqueci que o motorista do Uber falou assim... Nem no show de forró que teve da Prefeitura de Maceió tava um trânsito desse. E aí me veio na cabeça, eu digo, que massa que é o livro, né? Que é a paixão. Conectando as pessoas. Que está conectando as pessoas de uma forma tão grandiosa. Minha filha de 4 meses estava lá, mas você tinha idoso lá de 80 anos isso, participando. Então, isso foi um acontecimento. E foi um momento que estava sendo muito esperado, porque a gente teve uma Bienal antes da pandemia, né? E aí, pós-pandemia, a gente tem uma Bienal cheia, lotada, discutindo vários temas, com várias pessoas, com várias cabeças pensantes ali naquele movimento. Eu fiquei muito feliz. É incrível. De pensar. Que venham mais com certeza. Que reduza, sei que Bienal de 2 em 2 anos, né? Mas que tenham umas feiras literárias, né? Para a gente poder não... E acaba que as pessoas que vão pensam, nossa, como conecta, né, as pessoas, como foi um momento bacana. Foram 10 dias, mas que passaram, tipo, voando. Quando menos espero, já era o último dia. Acabou.
Mas assim, eu queria que você falasse, para a gente poder encerrar. Ah. Vamos colocar aí, editor. Olhe, quem conversa sou eu. Eu não posso ver alguém que seja da mesma área que eu vou assim além. E é muito massa quando você tá falando, a gente vai se identificando. Quem é da área, quem tá assistindo, Sim. né? Quem for assistir o nosso episódio, com certeza vai se identificar também com a nossa fala. E tenho certeza, né, que a gente conseguiu plantar uma sementinha no coração de assim. Claro. Se eu tô na educação, eu vou arregaçar as mangas e vou lá. Eu tô junto nessa missão de transformar a Conte com educação. a gente, né? Assim, hoje eu acordei sem ideia. Mas vamos mandar uma mensagem para essa pessoa aqui. Será que ele consegue me ajudar? Mandar uma mensagem para a audiência. Será que ele consegue me ajudar? Eu tô com um aluno assim, tô com uma pessoa que tô acompanhando. Eu recebo, viu? Então, não só de aluno. É sempre importante que a gente possa entender, e isso é muito legal de falar, que somos pessoas acessíveis. O conhecimento, ele é acessível. As pessoas, eu não vou chamar o Tiago, porque, meu Deus, será que ele vem? Será que vai dar Será certo? que vai dar certo? Eu vou chamar o Denis, será? Mas, olha, não tenho certeza que ela vem. Aí fica com medo de, sabe, de fazer... Se aproximar, né? Convide, fale, quando vê na rua, grite, mochileiro, Aldino, doutor Aldino tá aí e tal. Enfim, fale, gente. Deus deu uma coisa incrível pra gente, que foi a vida. Use-a da melhor forma possível. Se tem voz, fale. É clichê falar, mas ou não você já tem. Estejam junto com a gente nessa missão. Eu queria que você falasse assim, o que é que você espera da educação? Eu espero que a educação ela seja uma educação inclusiva e que ela possa ser, que ela tenha equidade, que ela tenha as chances sejam para todos. Mas nessa parte da inclusão, eu falo porque eu não tenho assim, digamos, um conhecimento aprofundado, mas eu vejo que é importante que a gente tenha, de fato, as pessoas se respeitando, as pessoas entendendo as diferenças, as pessoas entendendo o tempo do aprender de cada um. Sim. E a realidade do aprender de cada um. E para falar sobre isso, eu visitei a APAE. E lá na APAE eu sou apaiana, viu? Trabalhei por um tempo lá. Eu cheguei lá e eu disse, meu Deus, é um universo novo. Como é que eu vou fazer? Aí eu disse, livro, né? O livro conectou, mas o que mais conectou foi uma coisa que eu estava com medo de fazer e no final eu fiz. Eu toco flauta doce. E eu tirei a flautinha doce da minha... faltou trazer, viu? Pra gente encerrar. Eu tirei a flautinha doce da minha mochila e comecei a tocar a Anunciação de Alceu Valença. E foi incrível, porque teve um aluno que ele tirou uma gaita da mochila dele. Um aluno que fazia tratamento, acompanhamento lá na APAE, e ele tirou uma gaita, e aí por motivos de confidencialidade, eu não vou dizer o nome dele, ele tirou uma gaita, começou a tocar a Anunciação também. Junto. E a mãe dele disse, essa é a música que ele mais gosta. Nossa. E aí ela postou o vídeo depois, aí eu pedi permissão, eu disse, posso repostar? Disse, pode, ele amou, olha que tá aqui. Eu disse, se não, porque tem muito alcance aqui, se tiver problema, ela não pode postar. Ele amou, tá aqui, ele fala todo dia que tocou com você, tocou com o mochileiro. Então, aquilo que a gente tem mais medo de aplicar pode ser aquilo que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa, de um ser humano. E o Joseph Campbell tem um livro chamado O Herói de Mil Faces. E ele diz, a caverna que você tem medo de entrar pode estar escondido o tesouro que você tanto procura. Então, se jogue, como a gente falou, né? Se permita aplicar o seu conhecimento para transformar a vida das pessoas. Eu digo, venha viajar nesse universo. Isso mesmo. Né? Não sei, eu tinha medo de colocar meus livros para jogo. Eu disse, cara, eu acho que eu escrevo mal,
Sempre escrevi. Eu acho que escrevo mal, que as pessoas vão gostar. E aí eu fui para um curso de escrita criativa lá na Biblioteca Graciliano Ramos. E aí eu escrevendo lá, aí eu escrevi uma sinopse de uma ideia de um livro. A professora ficou assim, aí disse, o que acontece no final? E ela curiosa, aí eu ainda não pensei. Aí ela, cara, você escreve muito bem. Por que você não começa a escrever para publicar? Eu disse, porque eu tenho medo. Aí ela, isso não é medo, é egoísmo. Porque o texto não é seu. O texto é do seu leitor. Permita com que ele descubra os seus textos. E depois disso? Aí agora a gente está escrevendo. Agora tem um livro aí para ser lançado, que é o Festa na Biblioteca, que espero que a gente possa lançar em breve. Você vai receber o convite. Sim, eu quero. E estou muito feliz. E acho que fica uma lição também para todo profissional e aí para o universo psicólogo. Se permita com que seu conhecimento, com que suas habilidades possam transformar a vida da outra pessoa. Minha terapeuta, ela foi lá e disse, eu não vou desistir. Mas eu não quero mais, eu não venho mais. E ela, não vou desistir. Então, aquele aluno, aquele paciente, aquele professor que está resistindo, ele, de fato, é aquele que está precisando. Então, não desista. Persistam, né? Buscam aí um caminho para se conectar com as pessoas e eu acho que isso vai fazer toda a diferença no nosso mundo, no nosso universo. Não poderíamos encerrar com mensagem melhor, né, para inspirar as pessoas. E você, Mochileiro pela Educação, é inspirador. Então, assim, hoje a gente tem a facilidade, né, das redes sociais de acompanhar muita coisa legal. Então, eu faço o convite a vocês, acompanhem, né, Tiago Silva, Mochileiro pela Educação, do quanto que ele tem para oferecer, porque eu digo assim, eu gosto de estar próximo de pessoas que tenham a mesma missão, o mesmo propósito, que estejam inspiradas, porque é isso que faz com que a gente tenha ali aquele combustível, sabe? Isso que vai fazer com que a gente mova, assim, e eu aprendo contigo, você aprende comigo. Sim, é uma eterna troca. Uma troca de conhecimento. Então, acho que se a gente puder também ir prospectando e proporcionando para as pessoas esses momentos. E parabéns pelo seu podcast, parabéns pela iniciativa. Lógico, no início as pessoas dizem, tá com pouco like, pouca visualização, isso, aquilo, tudo, sempre o início é muito complicado, mas não pare. Consistência é uma coisa muito importante. Com certeza, daqui a um tempo, pode escrever aí. A gente vai botar aqui o podcast Sucesso, referência, e é o início de tudo. Então, parabéns e sucesso. Desejo muito sucesso, prosperidade e estará em minhas orações aí para que possa trazer mais avanços e, com certeza, contribuir para muitas pessoas que estão aí assistindo. Eu acredito em tudo isso e agradeço de coração, né, toda a sua energia positiva. E aí eu queria deixar essa mensagem também para as pessoas, né, que estejam juntos com a gente nessa missão. Tá aqui, tudo anotado. Ó, você tem o poder de transformar o mundo. Vamos fazer um brinde. Você tem o poder de transformar o mundo. Então, se eu, Aldine, tenho esse poder, se Tiago, que está junto na educação, tem esse poder, você também tem. Claro. Né? Então, se você tem essa vontade, inspire-se e venha junto com a gente fazer parte desse universo, porque ele vale a pena demais. Com certeza. Né? Então, muito obrigada de coração por ter aceitado, né? Quando a gente te conhece assim mais próximo, ver o quanto que você é incrível. E para mim é uma honra estar partilhando desse momento com você. E quero agradecer também, né, aos meus alunos que acreditam muito no meu trabalho, em tudo que eu estou lançando. E agradecer a vocês que estão aqui junto com a gente. Pode ter certeza que não vai faltar conteúdo, claro, né, bate-papo, coisa boa para a gente compartilhar aí nesse mundo da educação que é tão amplo, né? Com certeza. Muita coisa boa para discutir, para propor e também para ser como solução. Né?
Isso, então nosso podcast vai estar disponível no YouTube, no nosso canal. Sempre quis dizer isso. Olha aí. Muito bom. Deixa um like no nosso canal do podcast, porque com certeza vai vir muita coisa boa ainda. Tiago, deixa eu pegar na sua mão. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe a sua trajetória ainda mais, que você consiga fazer a diferença aí na vida de tantas pessoas. A você também, obrigado pelo convite. Espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade. E eu vou cobrar o mochileiro por um dia para você. Eu quero ser mochileira por um dia. Inclusive, vou arrumar uma mochila para ir nesse evento. Já estou pronta. Vou definir a escola lá, uma bem longe. Né? Tudo certo. Muito obrigada, gente. Encerramos por aqui o nosso primeiro episódio, Universo do Psi Escolar Podcast. Muito bem. Tiago, você é top.